Além de sede do grande prêmio mais nobre da Fórmula 1, Mônaco também é uma monarquia constitucional, na qual o príncipe é o chefe de estado. Por motivos políticos, os líderes monegascos historicamente se denominaram príncipes e princesas, até que em 1993 um brasileiro ficou mundialmente conhecido como o Rei de Mônaco. Com apenas 10 grandes prêmios no Principado, Ayrton Senna detém os recordes de mais poles, mais vitórias e mais pódios, além de um grande challenge, 4 voltas mais rápidas e a marca de 423 voltas na liderança. Então, vamos relembrar como foram as passagens de Ayrton pelas ruas de Mônaco. Em seu ano de estreia na Fórmula 1, a primeira passagem de Ayrton por Mônaco apresentou o piloto brasileiro para o mundo. Realizado sob intensa chuva, a prova teve um dos resultados mais polêmicos da história da categoria. Senna, mesmo com um dos piores carros do grid, demonstrou muita maestria para pilotar na chuva. Largando em 13º, rapidamente escalou o pelotão e na volta 19 assumiu a segunda posição ao passar Niki Lauda na Sandevaux. A partir daí, começou uma perseguição de Ayrton para cima de Prost, o líder da prova, enquanto a chuva em Mônaco só aumentava. Nesse momento, a chuva era tão forte que os pilotos tinham muita dificuldade de manter o carro na pista. Prost, sabendo que Senna se aproximava com muita velocidade, volta após volta, fazia sinais para os boxes pedindo o final da prova. Até que na 32ª de um total de 72 voltas, Jack Ickx, o diretor de prova, tomou a decisão de encerrar a corrida, alegando que a chuva expunha os pilotos a elevados riscos. Durante a bandeirada, Senna passava Prost e comemorava essa performance como se fosse uma vitória. Mesmo com toda essa polêmica, a verdade é que essa prova serviu para mostrar o talento de Ayrton e o brasileiro foi coroado com o primeiro pódio de sua carreira. No ano seguinte, Ayrton Senna conquistou sua primeira pole no circuito monegasco. Na corrida, o brasileiro disparou na frente logo na largada. Porém, na volta 14, o motor de sua Lotus fumou e o piloto foi obrigado a abandonar a prova. O ano de 1986 marcou o retorno de Ayrton ao pódio de Mônaco. A corrida não foi muito agitada para o brasileiro, que largou na 3ª posição do grid e chegou a liderar a prova por 7 voltas, mas terminou apenas em 3º, compondo o pódio ao lado de Prost e Rosberg. Em 1987, Ayrton chegava ao Principado após um início ruim de temporada. O piloto brasileiro largou da 2ª posição, atrás apenas de Nigel Mansell. O inglês liderava a prova sem muitos problemas, até que na 30ª volta, um problema no turbo obrigou o Leão a abandonar a corrida. Daí pra frente, o brasileiro só precisou administrar para se tornar o primeiro e até hoje o único piloto brasileiro a vencer em Mônaco. Ayrton subiu ao pódio acompanhado de seu compatriota Nelson Piquet numa dobradinha brasileira. E a festa foi marcada pela quebra de protocolo de Ayrton ao dar um belo banho de champanhe na intocável família real monegasca. Foi naquele dia em que percebi que já não estava mais dirigindo conscientemente. Para mim, era como se fosse uma outra dimensão. O circuito era um túnel para mim e eu só ia em frente. Fecha aspas. Na largada, Senna pulou na frente e Prost perdeu a posição para Berger. O francês só conseguiu recuperar a 2ª posição na volta 54, quando Ayrton já tinha mais de 50 segundos de vantagem na frente. Os dois trocaram algumas voltas rápidas, mas a diferença entre eles só aumentou e a equipe McLaren ordenou que os dois pilotos diminuíssem o ritmo. Com larga vantagem, a vitória de Senna parecia encaminhada, até que na volta 66 o brasileiro errou sozinho e bateu antes da entrada do túnel. Curiosamente, após a batida, Ayrton não foi para os boxes da McLaren, e sim para sua casa, que ficava a poucos metros do local da batida. Por mais triste que tenha sido esse dia para os fãs, é consenso geral que esse acidente foi uma grande virada de chave na carreira de Senna. A derrota em Mônaco nesse ano foi crucial para que o piloto evoluísse mentalmente
e alcançasse seu primeiro título mundial. A verdade é que a partir daí, ninguém mais conseguiu bater o brasileiro em Mônaco. Nos próximos 5 anos, foram 5 vitórias seguidas de Ayrton. Em 1989, mais uma vez Ayrton conseguiu a pole e disparou à frente de seu companheiro de equipe logo na largada. Com o decorrer da prova, Senna abriu uma larga vantagem para cima de Prost. Com mais de metade da corrida passada, o brasileiro tinha quase 50 segundos de vantagem para cima do francês. Foi nessa hora que a McLaren de Ayrton começou a perder as marchas. E sem as 2 primeiras, Senna sabia que teria problemas nas ruas de Mônaco. Ayrton, ao invés de poupar o carro e garantir que chegaria ao final da prova, optou por acelerar ainda mais para que Prost não tivesse a impressão de que o carro do brasileiro tinha problemas. De ponta a ponta, Ayrton foi mais uma vez ao lugar mais alto do pódio. Sem muitas festividades, o pódio revelou quão tenso estava o clima no paddock da McLaren naquele ano. O ano de 1990 marcou o embate entre as duas gigantes da Fórmula 1, McLaren com Senna e Ferrari com Prost. A verdade é que, pelas particularidades dos carros, a escuderia italiana chegava como favorita para a vitória nas ruas de Mônaco. Porém, nos treinos, Ayrton, com mais uma demonstração de habilidade em circuitos de rua, conseguiu a pole. No domingo, a sorte definitivamente não estava ao lado de Prost. Logo na largada, o francês viu Senna disparar na frente e na entrada da Mirabeau teve sua traseira destruída por um erro de Berger. Com os carros travados na pista, o diretor de prova foi obrigado a baixar a bandeira vermelha. O francês não se deixou abalar pelo acidente e logo correu para a pit lane para assumir o carro reserva da equipe para relargar. Na relargada, Ayrton disparou novamente e logo viu a corrida ficar tranquila com o abandono de Prost com problemas na bateria. Apesar da grande vantagem de Senna para o segundo colocado, o torcedor brasileiro ainda sofreu alguns sustos até o final da prova. Ayrton correu um grande risco ao dar uma volta no retardatário Satoru Nakajima. Senna ainda viu seu motor perder potência nas últimas voltas e foi obrigado a diminuir o ritmo, enquanto Alesi acelerava em sua caça. Mesmo com dificuldades, Ayrton conseguiu o grande challenge nesse GP, marcando a pole, a volta mais rápida e a vitória. No pódio, o brasileiro protagonizou outra cena engraçada. Para desespero de Ron Dennis, Ayrton fingiu que ia repetir a cena de 1987 e dar outro banho na família real monegasca. Sem muitas surpresas, Ayrton conseguiu novamente a pole position em 1991 e liderou a prova de ponta a ponta. O grande susto na corrida foi quando um fiscal de prova atravessou correndo na frente de Senna e por pouco não causou um acidente perigoso. O ano de 1992 foi marcado pela superioridade da Williams. Nigel Mansell havia conquistado a pole position e vencido nas 5 primeiras corridas da temporada, e em Mônaco a expectativa não podia ser diferente. Mansell liderou os treinos e marcou a pole, com Patrese, seu companheiro de equipe, em segundo e Ayrton em terceiro. Na largada, Ayrton fez valer da experiência e, agressivando por dentro, conseguiu superar o italiano na entrada da Sandevaux. A corrida seguia monótona, assim como toda a temporada, com Mansell disparando na liderança, até que às 6 voltas do final, o piloto inglês teve problemas em um de seus pneus e foi obrigado a fazer um pit stop. Com a parada do britânico, Ayrton assumiu a ponta, mas a tranquilidade duraria pouco, pois com pneus muito mais novos, o leão vinha à caça do brasileiro. A 3 voltas do fim, o piloto inglês chegou em Ayrton, conseguiu a façanha de colocar o carro em seus 2 retrovisores ao mesmo tempo. Mansell, por sua vez, reconheceu o talento de Senna e comentou que parecia ter 3 McLarens à sua frente. Senna foi coroado com a 5ª vitória em Mônaco e igualou o recorde do Mr. Mônaco, Graham Hill. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 desembarcava muito equilibrado em Mônaco no ano de 1993.
Prost liderava com apenas 2 pontos de vantagem para Senna. Um detalhe é que nos últimos 9 anos, as ruas do Principado só tinham visto 2 vencedores, 4 de Prost e 5 de Senna. Porém, Ayrton sofreu um forte acidente nos treinos de quinta-feira, com direito a uma lesão em seu polegar, e teve muitas dificuldades nas sessões. No sábado, Ayrton cometeu um erro em sua volta rápida e marcou apenas o terceiro melhor tempo, atrás de Schumacher e Prost. Na largada, nada de diferente. Os 3 líderes se mantiveram em suas posições. Algumas voltas depois, os comissários detectaram que Alain Prost havia queimado a largada e o francês teve que cumprir uma penalização indo para os boxes. A sorte novamente não sorriu para Prost. Na saída dos boxes, o seu motor Williams falhou e ele só conseguiu voltar à prova quando já estava uma volta atrás de Schumacher. Com Schumacher na ponta com certa vantagem, Senna passou a diminuir o ritmo para proteger seu equipamento, sabendo que, com problemas de Prost, assumiria a ponta do campeonato mesmo com o segundo lugar. Até que na volta 33, a corrida caiu no colo de Ayrton. Com uma falha no motor Ford, Schumacher foi obrigado a abandonar, deixando a liderança para o brasileiro. Com 52 segundos de vantagem para o segundo lugar, Damon Hill, Senna vencia pela 6ª e última vez no Principado, superando o recorde de Graham Hill. E seria então coroado o Rei de Mônaco. E agora eu quero saber, quantas vitórias mais você acha que Senna conseguiria nas ruas de Mônaco? E agora que já foi dada a bandeirada, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!